Eu preciso compartilhar com vocês algo que me deixou indignado. Há alguns dias, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deu a declaração mais corajosa e precisa que eu já ouvi sobre o Brasil. Uma verdadeira verdade na cara. E o que a nossa grande mídia fez? Jogou para debaixo do tapete, torcendo para que a gente esquecesse. Mas hoje eu faço questão de resgatar essa fala, porque o que ele disse é exatamente o que a Globo não tem coragem de admitir, que o crime organizado no Brasil só existe porque está dentro do governo. Antes de começar, um bom dia e uma ótima semana para todos. Eu sou Jonas Augusto. Se você é novo por aqui, te faço um convite. Se inscreva no canal para receber novos conteúdos e já clica no like para ajudar o canal. Vamos direto ao que interessa, porque a gente precisa conversar sobre a hipocrisia e o silêncio cúmplice de grande parte da nossa imprensa. Há alguns meses, uma bomba foi jogada no colo do Brasil. Não uma bomba de fofoca política, mas uma bomba de realidade, uma análise fria e brutal, vinda de uma das fontes mais credenciadas do mundo no assunto de segurança pública hoje, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele. E o que a nossa mídia fez com essa bomba? Fingiu que não ouviu. E é por isso que a gente está aqui hoje, para resgatar o que eles tentaram enterrar. Primeiro, a gente precisa entender quem é Nayib Bukele, né? Para ter a dimensão de quem está falando. Ele não é um palpiteiro, não é um comentarista, ele é o homem que assumiu um dos países mais perigosos do mundo. Um lugar que até pouco tempo atrás era sinônimo de inferno na Terra, dominado por gangues ultraviolentas como a Mara Salvatrucha, e o transformou no país mais seguro das Américas. Isso não é uma opinião, são fatos. El Salvador, que tinha uma das maiores taxas de homicídios do planeta, hoje tem uma das menores. Ele fez o que parecia impossível. E como ele fez isso? Com uma política de tolerância zero contra o crime, construindo presídios de segurança máxima e deixando muito claro que, em seu governo, quem manda é o Estado, e não o bandido. A gente pode até discutir os métodos dele. A esquerda e a mídia progressista o odeiam, o chamam de autoritário, de ditador. Mas a verdade é que o povo de El Salvador o ama. Ele foi reeleito com uma aprovação gigantesca porque ele entregou o que as pessoas mais queriam: paz. A liberdade de poder andar na rua sem medo de ser morto. Pois bem, é este homem, com essa bagagem, com essa autoridade moral para falar de combate ao crime, que foi questionado sobre a situação do Brasil. E a resposta dele foi um soco no estômago, uma síntese perfeita e brutal do nosso maior problema. Ele disse, com todas as letras, o crime organizado só existe no Brasil porque está dentro do governo. Eu quero que você pare e pense na profundidade dessa frase. Ele não disse que o governo é incompetente. Ele não disse que o governo não tem recursos. Ele disse que o crime organizado só existe porque está dentro do governo. É um diagnóstico de cumplicidade, de conivência. É a tese de que o Estado brasileiro não apenas falha em combater o crime, mas que, em algum nível, ele se tornou sócio, parceiro ou, no mínimo, um facilitador da criminalidade. Uma declaração dessas, vinda de um chefe de Estado, deveria ter parado o Brasil. Deveria ter sido a manchete de todos os jornais, o tema de todos os debates. A gente deveria estar discutindo isso há meses. Mas o que aconteceu? Um silêncio quase absoluto. A grande mídia, a Globo, a Folha, todos eles fingiram que não ouviram, jogaram para debaixo do tapete. E por quê? A resposta, para mim, é muito clara. Porque a fala do Bukele é a verdade mais inconveniente que eles poderiam ouvir. Primeiro, porque ela vem de um homem que eles odeiam. Como eles poderiam admitir que o ditadorzinho da América Central, o fascista, está certo em seu diagnóstico sobre o Brasil governado pela esquerda que eles tanto defendem? Seria admitir o próprio fracasso, a própria cegueira ideológica. E segundo, e mais importante, eles esconderam porque a fala do Bukele valida, de forma espetacular, a principal narrativa da direita brasileira. A suspeita de que existe uma relação promíscua entre o poder político, especialmente o de esquerda, e as grandes facções criminosas não é uma invenção bolsonarista. É uma desconfiança baseada em uma série de fatos que a gente vê todos os dias. Quando a gente vê o governo Lula se recusando a classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, mesmo com o pedido dos Estados Unidos, o que a gente deve pensar? Quando a gente vê ministros do Supremo, como o Flávio Dino, falando em diálogo com chefes de facções, o que a gente deve pensar? Quando a gente vê uma cidade inteira no Ceará, como foi denunciado pelo deputado André Fernandes, sendo expulsa de suas casas pelo crime organizado, e o Estado simplesmente assiste a tudo calado, né? O que a gente deve pensar? A gente começa a pensar que talvez, apenas talvez, o Bukele tenha razão.
A gente começa a suspeitar que talvez exista sim uma espécie de acordo não verbal, né? Uma simbiose, onde o Estado finge que combate o crime, mas não o combate de verdade, para não perder o controle de certos territórios, e o crime, por sua vez, garante uma certa paz social nesses lugares, uma paz que pode ser convertida em votos. É uma hipótese forte? Sim, mas é uma hipótese que se sustenta em uma série de evidências. A gente vê a inversão de valores que se tornou a regra no Brasil. Policiais que enfrentam criminosos são presos por excesso, enquanto os criminosos são tratados como vítimas da sociedade. A gente vê leis cada vez mais frouxas, a gente vê o fim das saidinhas sendo vetado, a gente vê um discurso constante de desencarceramento, como se o problema do Brasil fosse o excesso de bandidos presos e não o excesso de bandidos soltos. Tudo isso, para mim, aponta para uma única direção: a de um Estado que, no mínimo, se tornou covarde diante do crime. E, no pior dos cenários, um Estado que se tornou seu parceiro. A fala do Bukele não é uma ofensa, é um espelho. Ele apenas teve a coragem de colocar na nossa frente o reflexo da imagem feia que a gente tenta esconder de nós mesmos. E o que a Globo e a grande mídia fazem? Em vez de debater essa imagem, em vez de investigar a fundo essa suspeita, eles tentam quebrar o espelho. Eles atacam o Bukele, o chamam de autoritário. Eles escondem a fala dele. Eles tentam nos convencer de que o problema não é a doença, mas o médico que deu o diagnóstico. Para mim, o que fica de lição é que a gente não pode mais depender da grande mídia para saber o que está acontecendo. A gente precisa buscar as nossas próprias fontes, a gente precisa apoiar a imprensa independente, a gente precisa ter a coragem de olhar para a realidade, por mais dura que ela seja, né? O Brasil tem um problema gravíssimo de segurança pública. E esse problema não vai ser resolvido com discursos bonitos, com diálogos cabulosos ou com teorias sociológicas que culpam a sociedade e isentam o criminoso. Ele só será resolvido quando a gente tiver a coragem de admitir o que o presidente Bukele disse e começar a limpar a nossa própria casa, a começar de dentro do próprio governo. Enquanto a gente não tiver líderes com a coragem de declarar uma guerra sem tréguas ao crime, a gente vai continuar a ser humilhado internacionalmente, a ser visto como um país onde o crime não apenas compensa, mas pelo visto governa. A verdade que a Globo tentou esconder está aí, e cabe a nós agora decidir o que vamos fazer com ela. Essa história toda é um verdadeiro tapa na cara e mostra como a nossa mídia, muitas vezes, prefere a mentira confortável à verdade que dói. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também concorda com o diagnóstico do presidente Bukele de que o crime no Brasil só existe porque está dentro do governo? Por que você acha que a Globo e a grande mídia esconderam essa declaração? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar o que eles tentaram esconder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa ouvir essa verdade. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de dizer o que precisa ser dito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.